Lição número 22 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. O que eu vejo é uma forma de vingança. Isso é uma continuação da lição 21, que discutiu a raiva e o ataque. Especificamente que não existem diferenças entre suas muitas formas, do aborrecimento à fúria, pois todas elas ocultam o pensamento de separação e vitimização. Essa lição leva aqueles princípios um passo além. É extremamente importante, ao prosseguirmos, mantermos em mente a impossibilidade de estarmos nesse mundo sem pensamentos de ataque. Se o mundo foi feito como um ataque a Deus, como Jesus diz bem mais para frente no livro de exercícios, para provar que estamos certos e ele errado, se nós nos identificamos com esse mundo e com o corpo, seremos uma parte inerente àquele sistema de pensamento de ataque. Portanto, o próprio conceito de existência individual encerra ataque, se não assassinato. Para que possa haver existência, Deus tem que ser destruído. Consequentemente, é impossível se identificar com o corpo, física e psicologicamente, sem compartilhar a totalidade do sistema de pensamento do ego. Das muitas palavras que resumem o ego, ataque certamente está no topo da lista. A ideia para o dia de hoje descreve precisamente o modo como alguém que mantém pensamentos de ataque em sua mente tem que ver o mundo. Tendo projetado sua raiva sobre o mundo, ele vê a vingança prestes a golpeá-lo. Enquanto houver pensamentos de ataque em nossas mentes, precisamos ver o mundo como prestes a se vingar de nós. A segunda sentença, que é uma descrição clássica da projeção, nos provê a razão. Todos nós nutrimos pensamentos de ataque porque novamente nossa identidade individual está baseada nisso. Dada sua origem, se eu existir, então Deus tem que ser destruído. Ela existe no princípio do um ou outro, matar ou ser morto. Todos nós acreditamos que somos pecadores, porque acreditamos que atacamos Deus. Esse senso de pecaminosidade, junto com a culpa que inevitavelmente se segue a ele, é tão esmagador que não pode ser tolerado. O ego, portanto, nos diz para empurrarmos o pecado e a culpa para o nosso inconsciente e depois os projetarmos. Além disso, uma vez que a expectativa de punição é inerente à própria ideia de culpa, o mundo surge como o meio do ego provar que merecemos ser punidos, injustamente tratados e vitimados. O início das nossas vidas físicas, concepção e nascimento, é então visto como a prova de que somos vítimas inocentes do que outras pessoas fizeram a nós. Não estamos aqui como um resultado das nossas próprias escolhas, mas por um acidente biológico. Isso reflete a crença quase universal de que não temos nada a ver com o nosso nascimento. Tudo o que acontece conosco desde o momento em que somos concebidos é visto no contexto de sermos vítimas inocentes de poderes e forças além do nosso controle. O ego vai sempre interpretar esses poderes e forças
como algum tipo de ataque a nós, que o ego nos convence que merecemos por causa do nosso ataque original a Deus. Essa é a ideia central da lição. De fato, sem compreender essa dinâmica inconsciente, ninguém seria capaz de entender o curso em milagres. Tanto o sistema de pensamento do ego, quanto o seu desfazer através do Espírito Santo. Enquanto acreditarmos que somos separados, acreditaremos que temos pensamentos de ataque. E esses pensamentos de ataque precisam ser projetados. Além disso, vamos acreditar, portanto, que os outros estão fazendo, estão para fazer ou já fizeram a nós o que originalmente acreditamos ter feito a Deus e ao seu Filho. Nós certamente podemos presumir que a contínua instrução de Jesus a nós como seus estudantes é entendermos essa dinâmica no contexto das lições e exercícios no livro de exercícios. Ele então nos pede para aplicarmos os princípios do seu às nossas vidas pessoais, reconhecendo como manifestamos esses pensamentos em nosso comportamento diário. Assim, seu próprio ataque é percebido como autodefesa. Nós nos esquecemos de que tivemos o pensamento original de ataque, pois o projetamos e agora vemos a todos e a cada aspecto do mundo em suspenso para nos atacar. Nós, portanto, nos sentimos justificados em atacar em autodefesa. Essa é a face da inocência que já mencionei, um conceito descrito em grandes detalhes em muitos trechos no texto. Na lição 170, devemos ver esse conceito de autodefesa elaborado com muito mais profundidade também. Isso vem a ser um círculo vicioso sempre crescente, até que ele esteja voluntariamente disposto a mudar o seu modo de ver. Caso contrário, pensamentos de ataque e de contra-ataque o preocuparão e povoarão seu mundo inteiro. Que paz pode ele manter dentro da tua mente nesse caso? Jesus diz que esse círculo vicioso de ataque e defesa é sempre um contra-ataque. Não pode mudar até que mudemos a forma com que o vemos. Isso significa mudar como pensamos, porque a percepção e o pensamento são um. Ideias não deixam sua fonte. O que percebemos do lado de fora é simplesmente uma sombra do que primeiro percebemos e tornamos real em nossas mentes. Sempre que nos sentimos à mercê de forças além do nosso controle, força dentro dos nossos próprios corpos, dos corpos dos outros, as leis do mundo ou da natureza, afirmamos a verdade do sistema de pensamento do ego, que significa que a realidade de Deus e o amor de Deus não são verdadeiros. Novamente, uma vez que iniciemos com a premissa de que existimos como seres separados e individuais, é impossível não ficarmos aprisionados nesse círculo vicioso de ataque e contra-ataque. Não existe saída a menos que mudemos a premissa do nosso pensamento. Um processo que será explicado em mais profundidade na lição 23. É dessa fantasia selvagem que queres escapar. Não é uma notícia alegre
ouvir que isso não é real? Essas definitivamente não são notícias alegres se você ainda acreditar que existe e que é importante, para não mencionar especial. Enquanto você se agarrar à sua identidade individual, não são notícias alegres ouvir que você pode escapar disso. Isso explica a resistência de todos a essas lições, tanto para compreendê-las, quanto certamente para aplicá-las, sem mencionar a resistência ao que o texto ensina. Seria extremamente útil ao continuar que você identificasse o quanto se agarra ao seu ser e à convicção de que está certo. Não é uma descoberta feliz descobrir que podes escapar? Fizeste aquilo que queres destruir. Tudo o que odeias e queres atacar e matar. Tudo o que temes não existe. O que destruiríamos são as outras pessoas, assim como quaisquer outros objetos da nossa raiva. Nós fizemos o mundo que tentamos destruir e que acreditamos que tenta nos destruir. Tudo que odiamos, o que atacaríamos e mataríamos, é parte da nossa fantasia selvagem, cujo propósito é provar nossa existência, mas tornando alguém mais responsável por ela. Mais uma vez percebemos a nós mesmos como vítimas inocentes do que tem sido feito a nós. Ao fazer essas lições, tente identificar o medo e a ansiedade que surgem conforme você começa a pensar sobre o que Jesus está dizendo. O próximo parágrafo provê uma boa oportunidade para praticarmos isso. Olha para o mundo ao teu redor pelo menos 5 vezes no dia de hoje, durante 1 minuto no mínimo a cada vez. Ao mover os olhos lentamente de um objeto para o outro, de um corpo para o outro, dize a ti mesmo: eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Faça esse exercício diante de um espelho e veja o quanto você acredita no que diz. Ao encarar o reflexo do seu ser separado, diga: eu vejo apenas o perecível. Eu não vejo nada que vá durar. Se você fizer isso de forma apropriada e cuidadosa, será compelido a ficar ansioso. Se não fizer, examine a sua mente procurando suas defesas contra isso. Enquanto você pensar que existe e é especial, único e importante, quer seja de forma positiva ou negativa, vai achar essas lições difíceis e indutoras de ansiedade e vai precisar identificar a resistência em si mesmo. Portanto, será mais capaz de se dirigir honestamente às 3 sentenças finais. Ao final de cada período de prática, pergunta a ti mesmo: é esse o mundo que eu realmente quero ver? A resposta é certamente óbvia. Embora a resposta possa ser bem óbvia para a mente certa, para os nossos egos, esse ser perecível não é nada menos do que o nosso ser. E então a resposta infeliz, embora honesta, é: sim, eu realmente quero ver isso.
Mas novamente ainda estamos para citar psicoterapia, propósito, processo e prática. No próprio ponto de partida do estágio inicial da primeira jornada. Existe muito para aprendermos. Ken Wapnick.